Imagina que você está vendo um filme e de repente passa um personagem secundário rapidinho na tela, mas quando você olha, ele é você. Bom, hoje a gente vai falar do Homem Duplicado, aqui no Entre Pontes. Antes de começar o vídeo, não esquece de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos e compartilhar. Esse projeto é muito especial pra gente e cada seguidor, cada nova curtida é muito importante. Porque se você ainda não é apaixonado por literatura, o Entre Pontes vai te dar uma mãozinha para você se apaixonar. O Homem Duplicado é um livro do José Saramago, um escritor português muito conhecido, que inclusive já recebeu um prêmio Nobel de Literatura. Eu fiquei sabendo desse livro por um comentário aqui no canal, quando eu fiz o vídeo do Homem Duplo. E aí o seguidor me indicou esse livro, O Homem Duplicado. O Homem Duplicado é um livro do José Saramago, um escritor português muito conhecido, que inclusive já recebeu um prêmio Nobel de Literatura. Eu fiquei sabendo desse livro por uma seguidora que deixou a dica para mim aqui no canal, quando eu fiz o vídeo sobre o livro O Homem Duplo. O Homem Duplicado, inclusive, virou filme em 2013. E nesse livro, Saramago conta pra gente a história de um professor de história, Tertuliano Máximo Afonso. E esse nome fica bem marcado em todo o livro. Esse professor está passando por um momento meio ruim na vida dele, meio depressivo. Então, um colega dele, um professor de matemática, indica para ele alguns filmes, na verdade um filme de comédia, para ele dar uma relaxada no final de semana. Ele não tem muita empolgação no início, não quer muito, mas ele fica com medo do colega na segunda-feira, perguntar o que ele achou do filme, resolve então ir na locadora e locar esse filme. Assistindo o filme ali sem muita vontade, ele percebe um personagem secundário, o recepcionista de um hotel. E aí, ao analisar bem aquele personagem, ele vê que o personagem é ele. O ator que está lá é exatamente igual a ele. E aquilo incomoda ele profundamente. Então ele começa uma busca implacável atrás desse ator. Ele primeiro vai na locadora e pega todos os filmes que aquela produtora tinha feito. E começa a assistir todos os filmes, procurando em quais filmes aquele personagem, aquele ator vai aparecer. E aí, quando termina o filme, ele vai lá com aquelas letrinhas finais de elenco e vai anotando os nomes que estão lá. Meio que num processo de eliminação, até chegar no nome que possivelmente vai ser desse ator secundário. Ele faz isso em inúmeros filmes. E aí ele vai reduzindo essa lista, até que ele chega em um nome. Quando ele chega nesse nome, ele entra em contato com a produtora, mas aí ele não quer entrar em contato, com o nome dele mesmo. Ele usa a mulher que ele está se relacionando para poder fazer a carta, pedindo como se fosse uma fã, o endereço desse ator. E ele começa a cercar essa pessoa. E ele vai criando estratégias. Então ele se monta, coloca um bigode falso, ele muda o jeito do cabelo, as roupas, para poder tentar cercar essa pessoa. Até porque quanto mais filmes ele vê com esse ator, mais semelhanças ele vai descobrindo. Algumas semelhanças até absurdas. Por exemplo, a marca de uma cicatriz no joelho de uma vez que ele ralou quando era criança. Algumas coisas que não têm sentido, mesmo se eles fossem gêmeos, exatamente aquela cicatriz naquele lugar. E aí, eles se encontram. Esse ator, que então é casado, fica também muito incomodado com a semelhança dos dois. E esse encontro entre eles vai gerando alguns questionamentos. Questionamentos do tipo: quem veio primeiro? Quem é a cópia de quem? Quem está vivendo a vida do outro? É claro que essa busca tem repercussões na vida do Tertuliano. Ele já não consegue mais se relacionar com essa mulher que ele se relacionava direito. Na escola, os projetos já não vão muito bem.
Ele já não consegue dar aula da maneira que ele dava antes. A vida dele vai virando toda em função de entender como é viver de forma duplicada. Como que é a vida desse duplo dele. E no momento em que ele entra na vida desse duplo, a vida desse duplo também se revira. Porque ele também fica incomodado com essa questão de ter um outro igual no mundo. Só que o Saramago vai deixando algumas pistas ao longo do livro que no final a gente consegue fazer uma costura. E só no final a gente vai entendendo o que o Saramago quis dizer, como que ele vai deixando essas migalhas, essas pistas, ao longo do livro para a gente poder entender o final. E o final é surpreendente, principalmente se você deixou escapar ali uma ou outra dica dele. Bom, confesso que eu tive uma dificuldade enorme de ler O Homem Duplicado. Foi um dos livros que eu demorei mais a ler. A forma como Saramago escreve é muito diferente do que eu estou habituada. E me chamou a atenção de algumas coisas que eu tinha, algumas manias que eu não tinha percebido. Por exemplo, livro com capítulos curtos eu leio mais rápido. Eu acho que essa sensação de pequenos finais vai fazendo com que eu acelere a leitura. Saramago faz um texto enorme, parágrafos às vezes de 2, 3, 4 páginas. E isso vai me deixando mais ansiosa. Isso foi me deixando uma certa dificuldade de ler o livro dele. Mas não que o livro é ruim, pelo contrário, o livro é muito bom. Mas realmente o livro do Saramago chamou a minha atenção algumas formas de leitura que eu não tinha percebido que eu tinha. Eu leio muito mais fácil um livro de 500 páginas dividido em 50 capítulos do que um livro desse com menos capítulos, mas com textos mais longos. Foi bom ler Saramago e me enxergar de uma maneira diferente como leitora. Me enxergar de uma forma que eu não tinha me visto ainda. Por isso que eu sempre peço, deixem para mim nos comentários dicas de livros que eu preciso ler. Afinal, eu também cada vez mais quero me apaixonar pela literatura. E você, já leu essa obra de Saramago? Já leu alguma outra que eu também preciso ler? Não esquece de seguir o nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar e voltar aqui na próxima quinta. Até lá!